doutora Melissa Couto, psicóloga, trazendo orientações sobre a questão de finados. Claro que o Brasil ainda discute a questão das eleições, já tem gente falando na Copa, e assim vai, mas tem uma data importante que é preservada pelas famílias, que é preservada na mente de todos nós, que é a data da lembrança de quem já trocou de instância e estância, quem já partiu para outra, se é que existe outra depois desta. Como fazer a administração deste sentimento e desta veneração, doutora Melissa Couto? Bom dia. Bom dia. Acho que datar um momento para uma homenagem e celebração sempre é importante pelo simbolismo da perda, né? Finados, eu acho que vem para que todos possam ter um momento, sim, de relembrar os que foram, de cultuar, então, né, aqueles que amavam, de poder ter um momento de realmente celebração sobre a falta que as pessoas trazem aqui. E acho que por isso tanto esses atos, né, Paulo, de arrumar os túmulos, de levar flores novas, de limpar, porque eu acho que de alguma forma representa o lugar de honraria que aquela pessoa ou que aquele ente querido deixou ali presencialmente numa família, né? O detalhe todo é para aquelas situações de mortes ocorridas, de partidas ocorridas, por exemplo, durante a pandemia, período em que o próprio velório não era permitido. Essa foi uma das situações mais traumáticas para serem administradas por quem teve o ente querido afastado, né? O velório, que é uma espécie de preparação, uma espécie de limbo entre a vida e a morte, entre a vida e a partida de quem se ama, né? Exatamente. A gente, além do que a gente viveu dentro da pandemia, né, sobre a questão da incerteza, do que era, tanto que ele era chamado de invisível, né, o vírus, a gente falou muito até aqui nessa rádio sobre os complicadores que foi as perdas pela pandemia. Porque quando a gente atende uma tragédia, né, como eu sou acostumada a atender, a gente mais ou menos entende o que a gente vai atender, quantas famílias enlutadas, como foram as perdas por mortes, quem foram os que morreram, quantos a gente vai ter que cuidar. E na pandemia a gente não tinha esse número, ele mudava a cada turno do dia. E aí a falta de possibilidade de despedida numa ritualização que é tão importante para o simbolismo dessa perda, que é o que conforta de alguma forma, né? Os rituais de despedida, os velórios, os sepultamentos, eles colocam a gente num lugar de importância daquele que se perdeu. Então a gente ritualiza, homenageia, se despede, tem o último momento de oração dentro de suas crenças e simbolicamente para os processos de luto é a parte importante para o não adoecimento da perda. Né? Os rituais de despedida permitem com que a gente tenha um momento e um espaço de chorar a dor da perda. E quando a gente não tem isso, a gente tem grandes possibilidades de criar lutos traumáticos, lutos complicados. Depois da pandemia, finados se tornou também um momento simbólico mais importante ainda. Por quê? Pelo fato de que muitos não puderam se despedir. E isso fez falta. Né? Até porque vocês devem saber que o que a gente viveu aqui muito no início, né? Eu tive aqui várias vezes com o Nicolas, foi de que as pessoas não podiam se despedir. A gente conseguia que uma pessoa entrasse para reconhecer de uma forma muito rápida. Então, eu não tinha nem se a opção de que vai entrar um filho, vai entrar um neto, vai entrar quem. Foi muito traumático o que a gente viveu. E finados, pela terceira vez, depois de que a gente começou essa pandemia, hoje traz uma certa capacidade de ir e vir que a gente não tinha. Um alívio de poder honrar, então, a dor da perda de quem se foi, que era importante para todos. Como é que se faz a gestação ou administração da morte, da partida, do falecimento de alguém que amamos na conversação com familiares, com esposa, com esposo, com filhos, com filhas? Como é que se faz esta gestão, morte? Nos Estados Unidos, a gente tem um trabalho que chama de aconselhadores do luto, né? São equipes que são treinadas, assim como as equipes que eu treino aqui no Brasil para atendimento a desastres, que são apoiadores psicossociais, que vão fazer a acolhida no momento da dor. Então, o que a gente teoricamente trabalha? As pessoas não estão lá para tratar nem para intervir
psicoterapicamente nessas cenas. Então, as pessoas estão lá para acolher a dor do outro e para, de alguma forma, amparar essa dor e dar apoio, né? Apoio para o quê? O que o luto apresenta para a gente? A gente precisa acolher a dor para a retomada do ressignificado dessa vida com a perda, né? Como que a gente vai fazer com aquela lacuna que ficou? Então, o trabalho psicológico frente a esses cenários é de que a gente possa ativar as capacidades de resiliência daquela pessoa, daquela família como núcleo em si, para que ela possa ressignificar a dor da perda do ente querido. Então, é importante que as redes de apoio estejam fortalecidas e o nosso trabalho enquanto apoiadores a esse cenário é simplesmente de dar um lugar dar um colo para que essa dor possa ser chorada, amparada e ressignificada de uma forma de apoio, né? Para isso que acontecem esses trabalhos de aconselhamento em luto. E o luto vai se transformar em menor, digamos, em menor grau quando se busca com a pessoa com quem se convive viver de forma intensa cada minuto, cada hora, cada dia que passa. Viver de forma intensa e dizer para ela aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gostaria de não deixar para amanhã, né? Mas viver de forma intensa. Isso, é importante que a gente traga também esse espaço para cá, né? De poder dizer o quanto a gente precisa ressignificar o hoje, quem está aqui agora. Porque o amanhã é incerto e com essa pandemia a gente entendeu que ninguém sabe quanto tempo vai ter e quanto tempo vai viver com alguém. Então, segundo o Bubi, né, na teoria do apego, ele sempre traz que a perda ela vai ser mais dolorosa dependendo do fortalecimento do vínculo que tu tiver. Então, o que a gente falou muito em pandemia, a gente conversou bastante aqui, fortalecer os vínculos, né, dizer para quem ama o quanto é importante, ressignificar os momentos, dar importância para aquilo que é pequeno, mas que tem significado grande, porque depois da perda, a gente não tem volta. E aí a culpa toma conta, e aí por isso vem o adoecimento, né? O luto traumático, o luto complicado, ele acontece quando as pessoas não conseguem significar aqui e agora o que é o sentimento de importância para quem a gente tem. Melissa, quando as pessoas vão ao consultório com alguma situação de dificuldade de lidar com o luto, qual que é a principal fala dessas pessoas? Algum arrependimento? Existe algum tipo de padrão em relação a isso? Não ter dito alguma coisa para a pessoa que partiu? A primeira fala que sempre vem é a descrença, né? Porque comigo, porque Deus fez isso, a pessoa era tão boa, tem tanta gente ruim que não morre. Então, a primeira fala é a descrença. Eu sempre agradeci a Deus e agora Ele fez isso comigo. Então, porque na realidade, quando a gente tem as reações naturais e normais ao luto, elas são essas, né? A descrença, a culpa, a vergonha, a irritabilidade. Quando, em contrapartida, Nicolas, o que eles dizem é exatamente isso. Eu não tive tempo suficiente para dizer o que eu sentia. A última coisa... Aconteceu muito isso nas tragédias que eu atendi. A última coisa que eu disse foi eu te odeio. A última coisa que eu falei é eu não te quero bem. Ou a última coisa que eu consegui ter com a pessoa foi uma briga. Então, o quanto é importante a gente entender que... Falando de toda a questão da saúde mental, dentro dos processos de luto se torna mais intenso, mas é o que a gente vem tentando noticiar aqui sempre que a gente conversa, né, Nicolas? Sobre a importância da gente validar os sentimentos. Digam o que sente, mesmo que seja algo ruim, mesmo que a gente tenha raiva, ódio, porque a gente só vai ressignificar esses processos se a gente falar deles. Ninguém deixa de sentir algo que não diz que sente. Então, para deixar de sentir culpa, para deixar de sentir dor, para deixar de sentir vergonha, a gente tem que validar esse sentimento quando ele acontece para encontrar uma forma de ressignificar, para elaborar, então, e entender que aquilo não é culpa nossa. E derrubar aquela velha tese de que a melhor pilcha tem que ser guardada ou para ocasião muito especial ou para o velório. Use ela. Use ela, porque tudo, né, Paulo? Quando partiu, pouco vai importar a pilcha que está usando. A gente tem que começar a usar tudo. Eu costumo dizer assim, até os cristais lá de casa. Esse final de semana a Valéria disse, mas tu vai tomar nesses copos? Eu disse, sim, eu comprei esses copos para tomar esses drinks. Então, comecem a valorizar o que a gente tem na vida. Viva o dia. Viva o dia presente. E sorrir. Sabe a terapia do sorriso e do abraço?
Tem um estudo americano de Oxford que as pessoas respondem positivamente ao que tu faz. Eu saio de casa dando bom dia para todo mundo, até que eu não conheço. Tu recebe sempre um bom dia de volta, tu recebe um sorriso de volta. Então, o que tu quer receber no teu dia é o que tu entrega. Entrega o que tu tem de melhor, que as pessoas te darão o que elas têm de melhor. E aí a gente ressignifica todos os vínculos que são importantes. Renato deu um abraço de 3 segundos no Joel há pouco. Ah, é mesmo? Um abraço aqui, então vamos se abraçar aqui. Obrigado, doutora Melissa Couto. Legal. Psicóloga. Essas orientações podem parecer básicas, mas na nossa cultura ainda elas são alguns dogmas assim que nós precisamos corrigir, né? E se encaminhar para elas. Né? Alguns tabus. Isso. Obrigado, doutora Melissa. Obrigada a vocês. Um bom dia a todos. Bom dia. Para todos nós.